Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Paula Santana e essa é a nossa segunda aula de canto. Se você não conseguiu assistir a primeira, volta lá na nossa playlist e assista a primeira. Tem informações muito importantes para a sequência das nossas aulas. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre respiração. Nós vamos conhecer como funciona a nossa respiração, de onde ela parte, ou seja, informações muito importantes para que você comece a desenvolver o trabalho de respiração para a evolução da sua voz. Onde surgem os primeiros sinais para a produção vocal? Nós falamos disso, aliás, na nossa primeira aula. Então, entendemos que os primeiros estímulos, comandos para a produção vocal, eles acontecem no nosso cérebro. O centro nervoso possui uma região que envia estímulos para as nossas musculaturas, para os nossos articuladores, para toda a estrutura de respiração, para toda a estrutura muscular, toda a estrutura de ressonância. Então, nós já sabemos que nossa voz tem o seu início no nosso cérebro. Todas as atividades do nosso corpo são iniciadas através de estímulos cerebrais. Aqui nós temos as regiões do nosso cérebro e cada uma delas é responsável por determinada função. Em relação à voz, especificamente falando, voz cantada, nós temos um determinado lugar que vai ser responsável por desenvolver a sua musculatura respiratória, desenvolver a linguagem, seja da voz falada, seja da voz cantada. Um determinado lugar que vai estimular a sua audição e percepção sonora, o que é muito importante para o desenvolvimento da sua voz. Também teremos uma região que vai trabalhar a captação da melodia, a captação da harmonia, tudo isso envolvendo questões musicais e também questões vocais. Então, já sabemos que os nossos estímulos cerebrais são os responsáveis por ativarem a nossa musculatura respiratória. Como se dá tudo isso, todo esse esquema de ativação de respiração? Através da nossa medula espinhal é que esses estímulos chegam até a musculatura respiratória. Então, essa região da medula espinhal é o ponto de partida para a nossa produção vocal, porque é através dela que os nossos músculos inspiratórios vão ser acionados e assim o ar vai entrar no seu corpo e todo o processo de produção da voz vai se iniciar. Como falamos, a medula espinhal, essa região é a responsável por receber esses estímulos. Agora, faça uma questão prática comigo. Você vai inspirar pelo nariz, vamos puxar o ar pelo nariz. Sinta o ar entrando e soltando o ar pela boca. Quando você realiza essa ação de inspirar, ou seja, colocar ar dentro do seu corpo, aqui é o momento em que os seus músculos inspiratórios começam a trabalhar. Vamos novamente? E aí já vou te dar uma informação muito importante. Para trabalharmos a voz cantada, nós precisamos ter a consciência de que existe uma região do corpo que vai te dar mais benefícios em relação à sua respiração. Então, para trabalhar a respiração direcionada à voz cantada, você vai pensar nessa região de costelas. A nossa caixa torácica, ela vai se expandir quando você respirar, quando você inspirar, o momento da inspiração. Então, faça comigo e sinta essa região das intercostais se expandindo. Vamos lá, inspirou, sentiu crescer, expandir, abrir essa região e soltou. Perceba que toda essa estrutura vai abrir e fechar. É exatamente isso que acontece quando você canta. Você coloca ar dentro do corpo, emite o som da voz com o texto musical e o texto gramatical e depois que terminou o texto, solta o restante de ar. Então, essa é a nossa prática de inspiração. Inspirou?
Aqui eu mantive sustentada essa estrutura de intercostal. E aí, estou falando aqui com vocês, estou conversando aqui com vocês e tudo isso está expandido ainda. Quando eu relaxar as estruturas, o meu ar vai sair. Soltei o ar. Seguindo o nosso entendimento sobre respiração, nós vamos entender que toda a estrutura muscular respiratória, ela funciona como uma base, como uma sustentação para a nossa emissão vocal. Aqui nós temos a estrutura muscular da região da nossa caixa torácica, essa região do corpo. E ali dentro estão nossos pulmões, nosso coração e o nosso diafragma também. Pulmões e diafragma são órgãos importantíssimos para a sua voz, para a produção vocal. E a qualidade, ou seja, a saúde desses órgãos também são de extrema importância para que você tenha uma voz de qualidade. Nessa estrutura entre as nossas costelas, nós temos os nossos músculos intercostais, internos e externos. Nós vamos entender que a musculatura intercostal, ou seja, que está entre cada costela, musculatura intercostal. Externa, essas que estão aqui visivelmente, que nós conseguimos abrir quando inspiramos, eles vão nos ajudar a manter essa estrutura das costelas expandidas. Então, novamente, nós vamos fazer o exercício pensando nessa estrutura aqui. Se te ajudar, coloque as mãos nas costelas para você perceber essa abertura e esse movimento físico, fisiológico. Inspirou, mantém isso aqui aberto, pensando nessa estrutura. E soltou. Ou seja, esse movimento de expansão é extremamente importante para a sua produção vocal. Vamos novamente. E aí eu quero que a gente conte 5 segundos com essa estrutura aberta, ok? Inspiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. E perceba que durante os 5 segundos, você não desmonta essa estrutura. Essa estrutura intercostal e muscular continua aberta, continua ativa. Agora nós vamos contar 10 segundos. São exemplos de exercícios que você pode fazer para trabalhar essa musculatura e também para desenvolver uma palavra muito importante que nós falamos lá na nossa primeira aula, que é a propriocepção. Você vai sentir tudo isso acontecendo no seu corpo. Então, inspiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e solta. No primeiro momento, no início, pode ser difícil um pouquinho difícil para você manter essa estrutura aberta durante todos os segundos que você vai manter o ar dentro do corpo. Mas isso é treino. Toda a musculatura do nosso corpo, ela precisa ser estimulada, precisa ser treinada. Quanto mais você trabalhar os exercícios de respiração, de musculatura respiratória, mais forte ela vai ficar, mais tonificada ela vai ficar. Então, vá tentando, não desista no início. Se não deu certo na primeira vez, tente a segunda, tente a terceira. Com o tempo, o corpo vai entendendo o que ele precisa realizar. Então, nós sabemos que essa estrutura de intercostais possui uma musculatura que é responsável pela abertura da sua caixa torácica. Se nós visualizarmos também nessa região, nós temos o diafragma, que quando nós abrimos a região das intercostais, ele se expande. O que acontece com esse esquema da respiração? Inspirou, os pulmões encheram de ar, tiveram seu volume aumentado. Essas estruturas musculares entre as nossas costelas expandiram, contraíram e abriram a sua caixa torácica e o seu diafragma também expandiu. Então, ao inspirar,
Tudo isso aconteceu de uma vez. Uma única vez, você ativou pulmões, ativou intercostais, ativou diafragma. Então, nós movimentamos vários sentidos musculares da nossa voz. Aqui, vamos entender que essa estrutura muscular, ela tem alguns compartimentos, vamos dizer assim, envolvidos na inspiração e outros envolvidos na expiração. Então, nós temos os intercostais externos, como eu falei, que são músculos inspiratórios, eles vão te ajudar a expandir. Vamos trabalhar esses músculos inspiratórios. Exercício básico, somente para você ativar essa musculatura. Puxando o ar pelo nariz, a gente vai puxar 5 vezes. Percebe que essa região do seu corpo ela vai funcionar com pequenos estímulos. Assim como os músculos intercostais externos, o seu diafragma também é um músculo inspiratório, porque ele vai contrair na sua inspiração e vai te ajudar a manter o fluxo de ar do seu corpo equilibrado. Então, vamos novamente nesse exercício de 5 inspirações. Essa região, ela vai se expandindo. Solta todo o ar. Temos também os músculos intercostais internos, ou seja, esses são responsáveis pela expiração, o momento que a gente solta o ar. Por que eles também são importantes de serem trabalhados? A nossa voz, para funcionar bem, ela precisa de equilíbrio em todos os sentidos. Então, se eu atuo trabalhando o meu músculo intercostal externo, que é responsável pela inspiração, eu também preciso trabalhar com o músculo intercostal interno, que é responsável pela nossa expiração. Como que a gente pode trabalhar esse músculo? Exercício básico também. Nós vamos inspirar e vamos soprar. Com um sopro forte e contínuo. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou forçando o fechamento da minha caixa torácica e esse exercício de forçar o fechamento está trabalhando a contração do seu músculo intercostal interno, que trabalha para fechar a sua caixa torácica, ou seja, as suas costelas. Sabemos então que existem músculos de inspiração e músculos de expiração. Os dois precisam ser exercitados para que a sua voz tenha equilíbrio. Esse é o ponto básico da nossa respiração. E a nossa respiração vai dizer muito sobre a nossa voz como um instrumento. Então, o ponto principal para você trabalhar a sua voz é trabalhando a sua respiração. Nós vamos fazer um exercício pensando na nossa musculatura inspiratória e na nossa musculatura expiratória, ou seja, intercostais internos e intercostais externos, ok? Vamos comigo. Você vai inspirar e nós vamos também manter o ar dentro do corpo e depois nós vamos soltar esse som com um S contínuo. E é importante que você veja se o seu S está inteiro, completo, ou se ele está oscilando. Se ele estiver oscilando, refaça, respire e tente fazer com calma o exercício. Então vamos lá, inspiramos, pense nessa estrutura. Aqui, ombros, região clavicular, a gente deixa o máximo relaxado possível. Então vamos fazer o exercício de inspirar, manter o ar dentro do nosso corpo e depois soltar esse ar. Inspiramos, abrindo intercostais. Segurou o ar. Depois soltou esse ar. Solta tudo. Percebeu que eu inspirei, eu mantive a minha musculatura sustentada durante 5 segundos. Depois eu soltei o ar em
5 segundos também com a consoante S, mas eu não desmontei essa estrutura intercostal muscular. Mais para frente nas nossas aulas, você vai entender por que é importante essa sustentação. Então, guarde essa palavra, sustentação. Mais uma vez esse exercício. Inspirou, segurou, 10 agora. Soltou. Esse é um treino de fortalecimento muscular que você pode fazer. E é sempre importante trabalhar a propriocepção, sentir o que está acontecendo dentro do seu corpo. Vamos entender o caminho do ar, um entendimento geral sobre o ar entrando e saindo do nosso corpo. Para que essa estrutura se expanda, se contraia e depois relaxe, o que nós vamos ter é o seguinte: entrou ar no corpo, através do nariz ou através da boca. Esse ar vai passar pelo seu trato vocal, essa região do nariz e da boca, que vai até a nossa laringe, nessa região de pescoço. Ele vai expandir os pulmões, vai expandir as musculaturas intercostais externas, responsáveis por abrir as costelas, e também vai expandir o seu diafragma. Aqui nós temos a estrutura de sustentação da sua voz pronta, ativa, acionada. Quando você solta o ar, seja pelo nariz, seja pela boca, o que acontece? Essa estrutura intercostal externa relaxa e quem entra em cena é a musculatura intercostal interna. Ela vai fechar as costelas. E também os pulmões esvaziam e o seu diafragma relaxa, ou seja, essa é a posição de relaxamento do seu corpo. É o esquema de inspiração e expiração. E nós vamos ver tudo isso em um vídeo e você vai compreender, vai conseguir enxergar e analisar como acontece todo esse esquema de inspiração, sustentação e expiração. Aqui nós temos a caixa torácica, temos os pulmões enchendo, temos o diafragma participando. Ele é o que vai dar equilíbrio para o seu fluxo de ar. Percebam que ele desce, ele tem um movimento de abaixamento quando a gente inspira e de relaxamento quando você expira. Essa estrutura funciona exatamente dessa maneira quando você está cantando. Toda essa musculatura é a sustentação da sua voz. Guardem essa palavra, sustentação. Musculatura intercostal externa, abrindo as costelas. Ou seja, esse é o funcionamento da sua respiração. Nos possibilita entender um pouco sobre a estrutura de sustentação do ar e também a estrutura que possibilita o início da sua produção vocal. Nessa segunda aula, nós conseguimos entender um pouquinho sobre esse assunto respiração. Tem muitas outras questões para nós trabalharmos e exercitarmos sobre respiração, mas essa compreensão básica ela é importante para que você consiga desenvolver a sua propriocepção, a sua sensibilidade, a sua autoanálise, tudo com muita consciência do que está acontecendo no seu corpo. Nas próximas aulas, continuaremos a entender sobre a produção vocal, sobre o que é voz, sobre como você pode desenvolver o seu instrumento voz e assim aperfeiçoar o louvor da sua igreja. Assistam às nossas próximas aulas e lembrem-se sempre de assistir as que já estão lá na nossa playlist, se você ainda não conseguiu assistir às anteriores. A paz do Senhor Jesus!